Pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, traspassaram-me as mãos e os pés. Salmo 22, 16. No texto hebraico é o verso 17. Lendo este salmo da forma como foi vertido acima, nas tradicionais versões em língua portuguesa, pode nos causar um grande impacto. Não é difícil imaginar a cena: alguém perseguido e aparentemente injustiçado, cercado por pessoas más que traspassam ou perfuram as suas mãos e os pés. E sendo este um salmo de Davi, uma tradução assim pode induzir o leitor a pensar: ei, espere aí, isso não aconteceu com Davi. Ele nunca teve suas mãos e seus pés perfurados. Conclusão: trata-se de uma profecia sobre outra pessoa. Porém, não tão rápido assim. O estudante consciente e diligente não se deixa levar por argumentos emocionais. A sugestão aqui é examinar o texto de forma paciente, tendo por base os comentários abalizados dos sábios de Israel, que vivenciaram a língua, a cultura e as tradições do povo do livro. O texto hebraico do Salmo 22, 16, no verso 17, na verdade em hebraico, lemos: Kisvavuni klavim, adat mereim hikifuni, ka'ari yadai veraglai. Note bem a expressão ka'ari, aqui em destaque amarelo no texto. Trata-se de duas palavras, sendo ka, a primeira, que significa como, igual, semelhante a, e ari, cujo significado é leão. E agora? Será que ainda teríamos a mesma leitura das nossas versões em português? Certamente que não. Pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, como um leão às minhas mãos e aos meus pés. Ou seja, cães aqui representam o mesmo que malfeitores. Rodear é o mesmo que cercar. Nós temos então um paralelismo. E como isso se dá? Eles parecem aos olhos do salmista como um leão que está rodeando seus pés e suas mãos, enquanto aparentemente ele se encontra abatido e caído no chão. Talvez a única versão em português que traz algo semelhante a essa tradução que apresentamos aqui é a versão do Novo Mundo. Esta versão diz o seguinte em nosso verso de estudo: Pois cães me rodeiam, eles me cercam como um bando de malfeitores. Como um leão, atacam minhas mãos e meus pés. Esta versão não é perfeita e está longe de ser. Porém, é talvez a única em português que lê a passagem de forma natural, não forçada e sem tendências. Notoriamente, é uma das versões mais atacadas pelas religiões por muitas vertentes cristãs. E isto ocorre, é claro, porque esta leitura contradiz as pretensões da ampla maioria das denominações. Curiosamente, porém, esta passagem sequer é citada no Novo Testamento. Agora, como poderíamos ter certeza de que a expressão ka'ari significa mesmo como um leão, e não traspassaram, como diz a ampla maioria das versões em nosso idioma? Simples, examinando outros versos bíblicos onde a mesma expressão ocorre. Comecemos por Números 24, verso 9. Encurvou-se, deitou-se como um leão e como leoa. Quem o despertará? Benditos os que te abençoarem e malditos os que te amaldiçoarem. Uma simples análise visual, ainda que se desconheça o hebraico, já provará que as palavras em destaque vermelho em Números 24, 9 e amarelo no Salmo 22, 16 são exatamente as mesmas. Curiosamente, em Números 24, 9, nenhuma versão cristã traduz ka'ari como traspassaram. Por quê? Agora, depois de comprovado isso, vamos ver ainda outra passagem onde mais uma vez ocorre a expressão ka'ari. Vamos ver se ali, talvez, o tradutor verteu-a assim, traspassaram, ou se resolveu vertê-la como um leão.
Isaías 38:13 diz: Me fiz parecer como um leão até a manhã. Sim, ele quebrará todos os meus ossos desde o dia até a noite. Tu me darás um fim. Bem, mais uma vez o tradutor de língua portuguesa resolveu verter a expressão segundo o seu sentido único, que é como um leão. Resta saber agora por que a mesma expressão é vertida de formas tão diferentes nesses versos. Será que há algum interesse envolvido? Não duvide disso. Há ainda Ezequiel 22:25, onde lemos: Conspiração dos seus profetas há no meio dela. Como um leão que ruge, que arrebata a presa, eles devoram as almas. Tomam tesouros e coisas preciosas, multiplicam as suas viúvas no meio dela. Mais uma vez, aí está ela, a expressão Kaari, que é vertida aqui nas traduções em português, na forma da frase como um leão. Notoriamente, é a mesma expressão do Salmo 22:17. Que lá, no entanto, foi traduzida como traspassaram. Será que haveria alguma razão específica para verterem de um jeito lá no Salmo 22:17 e de outro aqui em Ezequiel? Um dos argumentos que usam para contrapor a estas verdades é que, segundo alguns, o autor do Salmo 22 não pretendia dizer no verso 17 como um leão, e sim traspassaram, isto é, perfuraram. Eles veem nisso uma suposta profecia que apontaria para a crucificação de Jesus, que teria tido, segundo se supõe, pés e mãos traspassados, perfurados, quando da sua execução sobre a cruz romana. Por não existir evidência alguma disto no texto massorético hebraico, comumente aceito entre judeus e cristãos, eles apelam para um fragmento de pergaminho encontrado em Qumran. E este fragmento de número 6, encontrado em Nahal Rever, traz justamente o Salmo 22, verso 16 e 17. Nesse fragmento, aparentemente lemos Kaaru em vez de Kaari, como no texto massorético aceito. Assim, os apologistas cristãos afirmam que possivelmente a expressão tenha sido alterada ou confundida por algum escriba que encurtou a última letra, um Vav, transformando-a em Yud, resultando na expressão Kaari, que hoje temos. Dizem que devido à sua antiguidade, esse fragmento dos manuscritos do Mar Morto representariam a forma original e autêntica do verso 17 no Salmo 22. Assim, os apologistas cristãos dizem que Kaaru significa algo como cavaram ou escavaram, e que por analogia a ideia poderia ser traspassar, perfurar. Afinal, quem cava algo faz um furo, um orifício. Desta forma, para eles, o enigma está resolvido. Escribas mal intencionados perverteram o texto bíblico para esconder uma profecia que apontava para Jesus. Entretanto, da forma como eles propõem aqui, Kaaru não significa cavaram. O verbo existe em hebraico, todavia não há um aleph em sua raiz, e não faria sentido caso os monges de Qumran tivessem a real intenção de dizer cavaram, acrescentando um aleph inexistente ao termo. Um fato ignorado pelos defensores dessa teoria é que os escribas de Qumran geralmente escreviam as letras Yud e Vav de forma e tamanho idênticos, tornando muito difícil a tarefa de se determinar de qual letra se tratava. Há muitos exemplos disso em fragmentos bíblicos e extrabíblicos desta importante biblioteca antiga. Um exemplo disso é o Salmo 141:10, onde a expressão hebraica Ve'mahmorav, suas redes, aparece com um Yud e um Vav indistintos no final da mesma. Sendo assim, e principalmente por ser esta passagem também de um salmo e de se usar em ambas as amostras o mesmo estilo de escrita, é natural pensar que o mesmo caso ocorre no Salmo 22, 16 e 17. O escriba simplesmente alongou demais a letra Yud da palavra Kaari. Outro bom exemplo vem de um fragmento extra-bíblico, Ben Sirá, 51, apóstrofe a Sião. Na frase do verso 6 lemos Uvemaasei Hassidaich Titpaari, e nas obras dos teus piedosos te orgulharás. E em especial na expressão Uvemaasei,
encontramos a primeira letra, Vav, praticamente do mesmo tamanho da última letra, que é um Yud. Assim sendo, não há como ouvirmos argumento que possa sustentar tais ideias no Salmo 22:17. A expressão Ka'ari significa como um leão e não pode ser vertida como traspassaram, a não ser com um contorcionismo linguístico e exegético sem precedentes. Não há nada que ali aluda a Jesus ou a sua crucificação. Trata-se meramente da descrição dos apertos e dos sofrimentos infligidos a Davi por seus inimigos. E como sempre, a nossa mensagem final. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos, contatos e redes sociais. E se você ainda não for inscrito, se inscreva, ative as notificações, que teremos mais conteúdo acerca da Torá e acerca dos sentidos mais sutis do texto da Lei Divina. Até o próximo estudo, então. Muito obrigado a todos e até lá.